Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar desse tema aqui, como lidar com a inadimplência. Então vamos falar desse tema tão importante agora nos dias de hoje. O tema aqui vai afetar e está afetando todo mundo, né? Então não tem como escapar aí. A coisa está ficando complicada para todo mundo e hoje nós vamos falar disso aí. Deixa eu fixar o comentário aqui e já virar para vocês. Maravilha! Agora sim. Boa tarde Ademir, boa tarde Pati, sejam bem-vindos. Galera vai chegando aí, enquanto eu vou explicando um pouco aí o assunto de hoje. Vou falar sobre a inadimplência, né? Como lidar com a inadimplência, esses dias, essa época aí de pandemia, né, do coronavírus, tá o caos, né, pessoal? Clientes sem receber, clientes também inadimplentes, com dificuldade de pagar, então vou falar bastante disso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei Areias, sou empresário contábil já há 22 anos, então eu tenho a minha empresa de assessoria contábil que ajuda as pessoas a justamente crescerem e se desenvolverem aí via uma contabilidade inteligente, uma contabilidade de gestão, de gerência, uma contabilidade gerencial. Então, onde nós aproveitamos os números contábeis para justamente a tomada de decisões. Então, é muito comum eu orientar os clientes com relação a essa questão das inadimplências, né, com relação a como conduzir esse assunto, como cobrar o cliente para ter o melhor sucesso, né? Então faz parte até porque a gente consegue identificar isso normalmente nos relatórios contábeis, né? Então o prazo médio de recebimento, que é algo ali que nós encontramos facilmente nos balancetes de verificação, são informações relevantes, super relevantes para a tomada de decisão, para a liberação de crédito dos próximos clientes, né? Para a liberação de uma próxima venda, né? Então é importante que a gente possa orientar o cliente com relação a isso. Quais clientes que são adimplentes, quais que são inadimplentes, quais que dão muito trabalho para cobrar, porque aí muitas vezes o cliente chora na hora de fechar o negócio, tem uma margem já muito estreita e ele ainda não paga. Ou paga parcelado, ou chora para frente, e aí o custo disso financeiro, diante da margem que você teve, ele acaba prejudicando o negócio. Então é aí que a contabilidade entra com uma ferramenta de gestão importante. Avaliar o lucro que aquele cliente te traz. Será que aquele cliente só não está fazendo você trocar figurinha? Você está pagando para trabalhar? Então isso é muito importante. O cliente precisa te dar lucro. Então isso é muito importante. E o principal é o pagamento, né? Não adianta nada você prestar o serviço ou você vender a mercadoria e não receber. Aí não adianta nada. Você olha lá nos relatórios, maravilha, super lucro, e depois apura uma perda enorme. Ou seja, aí você acaba revertendo, né, o lucro. Ou muitas vezes a empresa acaba tendo prejuízo por conta da inadimplência. Então a inadimplência é fundamental que a gente tenha um olhar mágico sobre isso, um olhar especial sobre essa questão da inadimplência. Então hoje nós vamos falar sobre isso, hoje eu vou falar sobre isso para você. E aí galera, tá chegando aí o Gilson, a Sinara, o Cláudio, seja bem-vindo doutor. Marmoraria Potiguar, Marmoraria não costumava entrar, hein? Seja bem-vindo. O Saulo, o Ademir, a Lia, a Valéria, a Pati, maravilha, a galera tá chegando aí. Então vamos lá, vamos começar falando aí sobre como lidar com a inadimplência. Então o primeiro passo é estudar o cliente. Não só o volume do cliente, mas o perfil. Então você normalmente consegue enxergar o volume que esse cliente tem de movimentação, o volume que ele tem no mercado. Nós que somos escritório contábil é muito fácil identificar isso. Quantidade de notas fiscais de entrada, quantidade de notas fiscais de saída, valor do faturamento, isso é nítido, muito fácil de identificar. Caso você seja de um outro mercado, você também busca informações no mercado, principalmente pelas áreas comercial, de como que aquele cliente está atuando, qual que é a quantidade de funcionários que ele tem, por exemplo, se ele diminuiu, se ele aumentou, se ele tem feito vendas normalmente, se ele tem investido ou não. Aí a informação já é um pouco mais difícil de encontrar, mas você consegue encontrar até porque você tem um relacionamento com todos os clientes, então não é tão complicado. Agora, o volume do cliente, então avalie o volume. Então um cliente que já parou de faturar agora, que fechou, por exemplo, é uma loja de shopping, fechou, zero o faturamento dele agora, não tem o que fazer. Então é um cliente, aí você vai para o perfil, é um cliente que sempre foi adimplente, sempre pagou direitinho, é um cliente bacana, né? Sempre teve com você, tem que ter um olhar também importante para isso. Aí é a hora de ajudar o cliente também com essas, para ele sair dessa situação tão difícil.
né? Agora toma cuidado, porque tem muito cliente oportunista, né? Eu mesmo tive um caso lá, de um cliente que vendeu o dobro do faturamento que ele costumava vender, justamente porque ele estava na contramão da crise, aproveitou uma oportunidade e veio pedir desconto logo no primeiro mês, em março ainda. Aí a gente falou, não, meu, peraí, né, cara? Você tá dando mais trabalho pra gente ainda, teu volume tá aumentando e ainda você quer desconto por causa da coronavírus. Aí, peraí, né? Vamos ser sinceros assim. Mas a gente não falou desse jeito, lógico, né? Obviamente. Então, você precisa ter a harmonia na negociação, que é o item 4 que eu vou falar aqui na negociação, no item 3, no terceiro passo. Fica comigo aí que eu vou dar orientações e dicas sobre negociação, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, é isso que eu falei, estudar o volume do cliente e estudar o perfil de cada cliente. A negociação precisa ser feita individualmente. Esqueça de você buscar fazer um pacote geral para todos os clientes, não vai dar certo. Cada cliente tem a sua necessidade e a sua demanda, entendeu? Então vamos lá. Segundo passo, traçar o plano de ação para a sua equipe. Para a sua equipe, a sua mão de obra, o seu custo. Então você precisa vislumbrar o cenário para frente. Qual que é o cenário agora para o mês de abril, maio e junho de volume dos seus clientes? É importante você ter esse dimensionamento. Putz, Anderlei, eu não tenho, porque eu trabalho com transporte, eu não sei quem vai pedir venda agora. Você precisa fazer o teu comercial agir fortemente. Fazer ligações e contatos para entender essa demanda pelo menos para os próximos um mês e meio aí. Precisa entender. Como é que vai funcionar? Olha, FB Consultoria, maravilha, seja bem-vindo aí, meu amigo. Então, essa questão de você entender o cenário é fundamental. Por quê? A MP936, que trouxe uma série de benefícios, o tempo está passando, galera. A MP começou dia 2/4, inclusive eu tenho um vídeo muito legal explicando tintim por tintim lá, todas as novidades de redução salarial, de suspensão do salário, né? Possibilidades que você tem de fazer agora. Entra lá no vídeo do dia 2/4, pode entrar lá no @VanderleiAreias no YouTube, ou no Instagram, lá no IGVT, sabe? Tem um videozinho no meio assim, clica lá, vai no dia 2 que você vai ver esse vídeo aí do MP. Então, é importante você saber o cenário. Se você não sabe o cenário, você não sabe para onde você vai. E aí você está perdendo tempo, porque essa MP começou dia 2 e as reduções salariais valem por 90 dias. Então é 2/4, 2/5, 2/6. Vale até junho. Se você deu suspensão de trabalho, vale só 2 meses. Então vale agora 4 de maio, 4 de junho, 4 de maio, junho e julho, certo? A mesma coisa a redução, repetir que eu acho que eu expliquei errado. Então, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, até 2/7 está garantido. Então, cada dia que você passa não tomando uma decisão, é um dia que você perde de ter que pagar o seu salário, o salário dos funcionários integralmente. Então, vamos lá, essa MP936, o que ela trouxe? Ela trouxe a redução, a possibilidade de reduzir o salário em 50%, 25% ou 70%. Já expliquei isso lá anteriormente. E o governo vai bancar isso conforme a tabela do seguro-desemprego. Então é fundamental que você já faça urgente isso. Por quê? Porque você vai ter uma redução tanto de jornada quanto de salário, obviamente, mas também de custos, né? O seu custo não dá para esperar. Como é que você vai esperar o mês inteiro se você não receber? Vai quebrar? Você não vai conseguir segurar 3, 4, 5 meses pagando o pessoal normalmente sem receber. Vai naturalmente ter uma inadimplência forte ou uma recessão muito grande agora nos próximos meses. Então é importante que você vislumbre esse cenário aí, de redução, de suspensão, de férias, de compensação dos feriados, falamos muito sobre isso. O governo também permitiu que você antecipe os feriados, são 8 feriados, antecipe os feriados para você aproveitar com relação a essas benfeitorias dos funcionários e a própria rescisão. Rescisão, se decidir por rescindir, tem que ser agora, antes de entrar nessa negociação, inclusive. Se você entrar na negociação de suspensão ou redução, automaticamente tem uma certa estabilidade, tem multa na hora de você demitir. Então, muito importante que isso aconteça agora, tá bom? E aí uma sacada muito importante que eu quero que vocês recebam isso com muita atenção. Perceba o seguinte, Vanderlei, quero reduzir o salário do funcionário. Isso está acontecendo muito com a gente lá, com os clientes, né, com o cenário, nós temos visto muito isso. Não sei direito porque os clientes não estão me sinalizando se vão comprar, se não vão comprar, como é que tá, como é que não tá. Então, o que alguns clientes estão fazendo, que é bem interessante? Reduz 70%, mesmo a jornada de trabalho, e acompanha essa jornada de trabalho a partir de maio.
Você faz uma redução de competência a partir de maio, por exemplo, avisa lá com 48 horas de antecedência, avisa o sindicato com 10 dias de antecedência, tranquilo. Começou a vigorar? Vamos supor que começa a vigorar a partir de 1º de maio, que dá tempo ainda. Começou 1º de maio, automaticamente você já vai deixar todo mundo com redução de jornada, 70%. Puxa, André, mas eu precisei trabalhar mais, 50%, 25%. Paga a diferença. Paga você a diferença para o funcionário. Como se ele tivesse com a redução de 25% e o de 50%. Então vai trazer uma economia muito grande. Para eles também não vai mudar nada, porque eles vão receber o valor normal, líquido, e ajuda muito na continuidade da empresa. Então a empresa agora não pode quebrar, a empresa agora precisa salvar o fluxo de caixa. E é com essas ações que a gente consegue salvar o fluxo de caixa. Beleza? Vamos lá, terceiro passo, já falei de primeiro passo, estudar o volume do cliente, o perfil do cliente, fazer o plano de ação diante do cenário que você tem, e aí agora o terceiro passo é a negociação. Então a negociação. Então se você for prestador de serviço, o cliente precisa entender o quê? Que se ele tivesse, vamos supor que você é um prestador de serviço jurídico, por exemplo. Se ele tem um serviço contratado, porque ele precisa dessa orientação, ele precisa dessa expertise, ele precisa desse know-how, certo? Se ele não tivesse um terceiro que fizesse o trabalho, ele teria que ter um funcionário interno, não é verdade? Pensa nisso. Como nós, escritório contábil também, você tem lá apuração da área fiscal, apuração contábil, apuração da área trabalhista. Então, se não tivesse alguém terceiro que fizesse, ele ia ter que ter uma estrutura interna, um CLT. Esse CLT ele está fazendo como? Ele tem que imaginar que você é um funcionário dele. Você precisa passar essa informação para ele. Fala para ele. Cara, mas meu, você está querendo 50%, mas eu sou teu funcionário. Eu trabalho para você. Eu presto serviço para você. Se você não tivesse a mim, você teria que ter alguém internamente. Então, essa visão, quando você passa para o cliente, ele já entende de uma forma diferente. E aí, automaticamente, você busca ter um equilíbrio contratual. Porque o funcionário dele, se ele tiver uma redução de 25%, ele vai receber a diferença pelo governo. E você? Você não vai receber diferença nenhuma, não é verdade? Então, sai prejudicado aí. Pessoal, ó o João chegando aí, a Cleide. Maravilha, sejam bem-vindos aí, pessoal. Façam perguntas à vontade aí, viu? Gosto muito de interagir com vocês. E os coraçõezinhos aí, não esqueçam, hein? Gostando, ó, coraçãozinho que eu gosto pra caramba. O Fábio Petroni tá entrando aí também, seja bem-vindo. Falando aqui de inadimplência, Fábio. Inadimplência. Tô falando então como lidar com essa inadimplência nesse momento atual. Eu já falei dos 3 primeiros passos, que é estudar o volume e o perfil do cliente, traçar um plano de ação para a sua equipe, para você diminuir os custos nesse período difícil. E agora estamos falando aqui de negociação. Então, vamos lá. Negociação. Então, eu anotei aqui que você tem algumas formas de negociação, né? Primeiramente, você tem a postergação do pagamento. Então, isso tem acontecido muito, de postergar o pagamento, congelar ali 20% ou 25% e pagar depois em outros meses, 2 ou 3 meses para frente. Você pode parcelar, né, dois ou 3 meses para frente também. Por exemplo, vamos parcelar abril, maio, junho e você começa a pagar só em outubro, novembro e dezembro. Paga no final do ano. Então isso pode ser uma negociação também interessante. Ou principalmente aí você oferecer algo em troca. Você fala, olha, putz, infelizmente eu também estou numa situação difícil, está complicado para mim, mas o que você acha, por exemplo, de eu fazer a folha de pagamento para você de graça nesse período? Você vai economizar comigo, mas você acaba demitindo uma pessoa CLT interna e faz comigo. Estou dando um exemplo meu, né, na parte contábil. Mas você tem os seus exemplos aí internamente. Quem quiser me dar um exemplo aí também, fica totalmente à vontade. Você pode vislumbrar um cenário para o cliente. Se você é de transporte, busca fazer algum outro transporte para ele, de repente, que para você não vai ter um custo muito alto, mas que você pode ajudar. De repente você vai para um lugar, já traz de volta alguma mercadoria dele, alguma coisa assim. Busca uma alternativa, uma criatividade nesse sentido para poder ajudar o cliente e com isso ele vê valor no teu trabalho, vê que você está querendo ajudar de verdade e não ter a redução financeira tão importante agora nesse momento, certo? Então, aproveita essa oportunidade. Não se desespere, tenha calma. Esse momento é um momento de desespero.
As pessoas estão impondo o que elas querem, 25, 30, 50% de desconto, e simplesmente os outros estão aceitando. Calma, reflita, pensa bem sobre cada caso e faça a sua análise fria. Tá? Se você precisar, como você muitas vezes é o dono da empresa, está no auge da emoção e está ali com medo de perder o cliente, passa essa análise para algum funcionário, para fazer previamente essa análise e enxergar os prós e os contras do que o teu cliente está oferecendo. Depois volta para você, respira, você não precisa responder na hora, calma, tá? O João está falando aqui. O João está falando, Vanderlei, não sei se esse assunto foi tratado, mas gostaria de saber como vocês estão tratando o acesso dos colaboradores ao servidor da empresa, no caso do sistema não estar em nuvem. Ah, João, esse é um tema de outra live, viu, cara? Eu posso falar um pouquinho no final, tá? Mas me lembra, porque estamos falando hoje de inadimplência, tá? Não quero desviar muito o assunto aqui para não perder o foco. E aí a Cristiane está falando, eu fiz isso com o cliente, está fazendo mão de obra em troca de honorário. Olha aí que legal. Olha aí, Cris, que ramo que você é, Cris? Fala pra gente aí. Então a Cris fez isso que eu falei, pessoal. Trocou mão de obra em troca do honorário. Agora é a hora de você absorver o máximo, porque quando voltar, pensa, quando voltar, se você é transportador e absorver um frete novo, quando voltar ele não vai tirar de você, ele vai estar na correria tentando resolver o problema. No meu caso, se eu absorver uma folha de pagamento nova, quando voltar ele vai querer admitir, contratar, ele está ali na correria de fazer o trabalho acontecer. Ele não vai querer trocar de serviço contábil naquele momento. Então agora é a hora de você dar um passinho para trás nesse aspecto e olhar com esse olhar de estratégico, né? Então, ó, negociação, pessoal, não manda por e-mail. Não manda por e-mail, é péssimo você mandar por e-mail. Liga para a pessoa, eu sei que ela está na correria, talvez ela não consiga atender, mas liga. A pessoa se sente confortável em te ouvir. Por mais que você concordou já com o assunto dela, olha, pô, tá difícil para nós também, tudo mais, mas cara, ó, eu concordo com você, vamos fazer isso aí por 3 meses, vamos dar uma reduzida então, depois a gente volta a conversar e tal. Porque é muito importante agora que você se aproxime do cliente. Numa dessa você liga e ele traz ali para você um problema que você pode resolver. Então agora é a hora de não perder essa oportunidade de estar próximo do cliente. Assim você entende as necessidades dele e consegue buscar ajudar. E aí ajudando você se torna mais útil, mais importante para o cliente. Então para tudo você precisa estar em contato com ele, certo? Então não manda e-mail de jeito nenhum, tá bom? Que mais? Planejamento, né? O planejamento que eu falei no começo é importante o seguinte, você planejar o pior cenário, não que você é super pessimista, mas planeje o pior cenário e espere o melhor. Então por isso que eu também dei aquela sugestão no começo de buscar a redução de 70% de jornada de salário e se não for você paga a diferença. Pelo menos a empresa fica mais confortável financeiramente e não atrapalha ninguém, não atrapalha o funcionário, certo? E aí depois você pode acertar essa diferença. E aí que mais? As métricas, pessoal, métricas é importante. Muitas empresas, acho que 90% das empresas não tem métrica de cobrança. Qual é a sua inadimplência mensal? É 5%? É 7%? É 10%? A maioria das empresas não tem isso. E principalmente não tem alguém específico de cobrança. Alguém específico de cobrança que tenha jogo de cintura. Não adianta você ser grosseiro com o cliente, ele é seu cliente. Ele pode não ter te pago hoje por algum problema específico, mas ele pode ser seu cliente amanhã, depois e continuar pagando. Então é importante você tratar com respeito, você ter alguém que ligue de uma forma tranquila, de uma forma carinhosa ali com o cliente, buscando entender, né? Por exemplo, vi lá, olha, ô fulano, eu não vi, não vi o pagamento da sua mensalidade esse mês, será que eu vi errado? Se depositou algum outro valor que eu não estou conseguindo enxergar? Você me ajuda a encontrar, por favor? Ah, eu não paguei mesmo, Ale. Puxa vida, nossa, estou passando tanta dificuldade aqui. Será que a gente pode programar para a semana que vem? Sabe, já vai com um apontamento de sugestão. Você não pode simplesmente ficar à mercê do cliente e falar, eu vou ver e depois vou ver o que te falo, sabe? Porque também fica complicado. Então é importante você estar próximo ali, fazer uma marcação cerrada dos clientes inadimplentes. Ligação, e-mail, WhatsApp. Não fique com vergonha de cobrar, certo? Ó, o Paulo está falando aqui, sou contador, estou reinventando. Estar junto com o cliente é primordial. É isso aí, né, Paulo? Tem que estar próximo para poder enxergar as oportunidades e as necessidades, principalmente do cliente, né? Lembra que vender é ajudar, já falei disso nas outras lives. Vender é ajudar. Quando você ajuda,
É que quando você quer vender, você tem que ajudar o cliente. E aí automaticamente ele vai contratar. O dinheiro é consequência. Esse é o primeiro pensamento, mais importante na verdade. Então as métricas, pessoal, métricas, ninguém tem métrica. Quanto tem inadimplência? Quais são os clientes mais inadimplentes? Qual que é o custo daquele cliente com inadimplência ou sem inadimplência? Ele gera um custo maior para você. O desgaste do teu funcionário tem que ligar, o custo financeiro dos juros e multa, que muitas vezes ele não quer pagar e deposita na conta, não é? É um problema. Então precisa fazer conta, porque às vezes vale a pena nesse momento agora você trocar o cliente. Se é um cliente que traz problema, já traz faz tempo e agora vai trazer muito mais, é a hora de repente de você descartar esse cliente. A gente precisa ser frio e calculista em determinadas horas. É difícil conquistar o cliente, claro que é, mas para ter um cliente que te dá prejuízo, vale a pena? Pensa bem, não é verdade? Então, essas métricas são fundamentais. E aí, em último caso, para a gente encerrar a live de hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Em último caso, você aciona um artigo que eu vou falar para vocês, pessoal. Acione o artigo 476 do Código Civil. 476 do Código Civil. O que é esse artigo 476? Então, isso é em último caso, o cara realmente não está pagando mesmo, ele está complicado, ele quer continuar tendo serviço, ele insiste, e não tem jeito, você já tentou de tudo, já ligou, falou, não sei o que, mandou flor, putz, não teve jeito. Mandou flor, brincadeira, hein? E aí, o que você faz pro cara? Aí você aciona o artigo 476. O que é o artigo 476 do Código Civil? Ele fala exatamente o seguinte, olha. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Ou seja, ele fala aqui da exceção do contrato não cumprido. E a exceção aqui, no termo exceção, vem com o sentido de defesa. Então, defesa do contrato não cumprido. Ou seja, resumindo, se você não pagar, amigão, eu não vou prestar o serviço. No meu caso, se você não pagar, filhão, não vou te entregar folha de pagamento. Desculpa, cara. Eu tenho uma equipe aqui, se você não decidir que não vai pagar, então eu vou resolver aqui. Eu preciso mandar embora alguém da parte trabalhista e aí eu não tenho ninguém para fazer a sua folha. Simples assim. Então, como você conversa assim com o cliente, ele vai entender. Você fala, olha, é o seguinte, para eu prestar o seu serviço, eu preciso de uma equipe, ou parte de vários funcionários, ou um funcionário para prestar um serviço para você. Então, como é que eu vou fazer agora? Melhor eu demitir o funcionário e cancelar com você, eu não vou te prestar esse serviço, tudo bem? Como é que você vai fazer? E aí o cara vai ficar mais atento, vai ficar preocupado e numa dessas ele consegue resolver o teu caso, o teu problema, né? O seu Mir está falando aqui, Vanderlei, no meu contrato de prestação de serviço, se os clientes atrasam 2 meses, fica suspenso o serviço. Mas na crise estou abrindo exceção. Ademir, não abre exceção, cara. Não abre exceção agora no seguinte sentido. Claro, os clientes bons pagadores, que sempre te pagaram direitinho, lógico, né? Aí tem que ter jogo de cintura, tem que estender um pouquinho mais. Mas, cara, se você fica 3 meses sem receber é muito complicado. É melhor você negociar um valor menor, você parcelar, pegar cheque pra frente, faça o que for possível. Porque se o cara tá atrasado 2 meses, para ele deixar de te pagar mais 2, são 4 meses já. Como é que você vai bancar a folha de pagamento 4 meses sem ter receita? Imagina se vários clientes fazem isso. Então é importante ele saber que você, nesse momento, você tá olhando o lado dele, tá acompanhando, tá buscando ajudar, mas é ali a hora de você também ter a contrapartida. Então eu não faria isso não, de flexibilizar tanto assim não, porque nós somos mão de obra e a gente pode quebrar também. Se a maioria dos clientes não pagarem, como é que a gente faz? E a Gani chegou aí, a Gani que já foi profissional da Leimar, seja bem-vinda, hoje já tem o escritório dela, olha aí que legal. Espero que a Leimar tenha te trazido muitos ensinamentos aí, Gani. Que bom que você está com o seu escritório, fico feliz aí, quanto mais prosperar, fico feliz, fico contente de ver as pessoas evoluírem e crescendo. Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta? A Cleide falou que é o caso dela aqui. Então, Cleide, aliás, essa é a tua pergunta, viu, Cleide? Como lidar com a inadimplência? É a pergunta que você fez lá no nosso grupo. Pessoal, nós temos um grupo aí, para quem não sabe, que é o missão40.leimar.com.br, missão40.leimar.com.br, tá? Entra lá se você não faz parte do nosso grupo, lá eu mando o material direto e lá a gente faz uma troca legal, né, Cleide? Essa troca bacana, a Cleide que deu a sugestão desse tema e eu me preparei
para esse tema para falar para vocês hoje. Então, todos os dias eu faço live às 3 da tarde, com essa missão de 40 lives na quarentena. 40 lives na quarentena. Ajudar os empresários a sair desse sufoco todo e todos sobreviverem a esse caos aí que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, sejam bem-vindos, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.